Na semana passada, nós estudamos Romanos capítulo 1, capítulo 2, alguma coisa no capítulo 3, e o apóstolo Paulo falando sobre o Evangelho e falando sobre dois grupos de pessoas perdidas, afundadas no pecado, e por essa razão, o Evangelho de Cristo. Por essa razão, o Evangelho. Então, nós vimos lá em Romanos 1, começamos lá com ele falando: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar judeu e salvar grego. Judeu, povo religioso; grego, povo gentil, povo sem religião. Povo que não conhecia a Bíblia ou não fazia parte da religião judaica, mas perdidos. E nós vimos também no capítulo 2 o apóstolo Paulo falando dos judeus, do povo com religião, do povo com a Bíblia do Velho Testamento na mão, mas também perdidos. Capítulo 2 de Romanos, ele mostra isso. E capítulo 3, ele conclui mostrando a situação dos dois povos, judeus e gregos, religiosos e sem religião, perdidos no pecado. E daí ele vai falar no capítulo 3, juntar esses dois povos e falar que a graça salvadora em Cristo é que salva os dois povos, resolve o problema da perdição, da condenação eterna dos dois povos, a graça salvadora através de Jesus. Romanos 3:23 é um texto que todos nós conhecemos, porque todos pecaram, todos, judeus, gentios, gente com religião, gente sem religião, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O ser humano pecou e foi expulso da glória de Deus. Aí ele fala: mas em Cristo Jesus, através da graça salvadora de Jesus Cristo, da sua morte, de seu sacrifício na cruz, somos reconciliados com Deus, somos perdoados, temos nossos pecados apagados, recebemos a reconciliação, recebemos a redenção, recebemos o perdão dos pecados e somos libertos do pecado, arrancados do reino das trevas e trazidos para o reino de Deus, através da morte, do sacrifício do Senhor Jesus. Resumindo, isto é o Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Qual boa nova? Ele diz que não envergonha. Qual boa notícia? Que estávamos perdidos, todos nós. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Mas através de Jesus fomos reconciliados, fomos perdoados e fomos trazidos de volta para a presença de Deus. É isso que ele fala no Evangelho, quando ele fala do Evangelho, e ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, que salva judeu, religioso perdido, e salva grego ou gentil, quem não tem religião, mas está perdido também, porque está vivendo no pecado. Então, queridos, foi isso que a gente viu na semana passada, o estudo de Romanos capítulo 1, 2 e 3. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós estávamos estudando a carta de Laodiceia, o que a igreja perdeu, por que o Senhor fala que essa igreja de Laodiceia, a última igreja cristã da terra, o Senhor não está satisfeito, ele diz que está a ponto de vomitar da sua boca, fala que é uma igreja miserável, desgraçada, pobre, cega e nua, e o Senhor concede a essa igreja a voltar para ele, ao arrependimento, porque ele está do lado de fora dessa igreja, e ele está batendo a porta, esperando que alguém ouça a sua voz, e abre a porta para ele poder entrar. Jesus Cristo está fora dessa igreja, e nós começamos a ver as razões pelas quais essa igreja está na situação que está. Por que Jesus está do lado de fora dessa igreja? Por que o Senhor está a ponto de vomitar essa igreja da sua boca? Porque Deus não está satisfeito com a igreja tão grande, tão poderosa materialmente, como nós já vimos. Uma igreja tão rica,
em todos os sentidos, material, tem tudo materialmente falando, mas espiritualmente falando, uma igreja pobre, uma igreja miserável, uma igreja desgraçada, uma igreja nua, sem vestes, e uma igreja cega, uma igreja sem visão espiritual. E daí eu pergunto para vocês, nós estávamos estudando sobre isso, a situação da igreja, e as razões pelas quais a igreja está nessa situação, começamos a ver alguma coisa. E de repente nós fomos ver salvação pela graça. Estudamos 2 ou 3 lições, salvação pela graça. E na última lição, nós estudamos o Evangelho. E eu pergunto para vocês, nós mudamos de foco? Ou vocês acham que a gente continua no mesmo foco, estudando sobre a igreja de Laodiceia? Quando a gente falou de salvação pela graça ou por obras, a gente mudou de foco? Já não estamos estudando mais sobre a situação da igreja? Quando a gente está estudando sobre o Evangelho, Romanos, não estamos mais estudando sobre a situação da igreja? Saímos do foco? O que vocês acham? Alguém quer falar? Se alguém quer falar, abre o microfone aí. Não, pastor Pedro, nós não saímos do foco não, porque o Evangelho e as obras faz parte de tudo isso, faz parte de um plano de Deus, né? Então nós não saímos do foco não, nós continuamos estudando sobre a igreja, que nós somos a igreja. Será que nós temos vivido como a igreja que Cristo deseja levar para o céu? Então nós não saímos do foco não. Amém? Amém. Todos concordam? Amém. É isso mesmo, nós não saímos do foco. Quando a gente veio ver obras, se a salvação é por fé e obras, esse assunto foi o próprio Jesus que falou lá na igreja de Laodiceia. Estou olhando as tuas obras. E nós vimos que nas outras cartas também, em todas as outras igrejas, o Senhor fala de obras. Eu conheço as tuas obras, estou avaliando as obras de vocês. Estou avaliando como vocês estão vivendo espiritualmente. Não estou avaliando somente o trabalho de vocês, que vocês estão fazendo para o reino, mas estou avaliando como vocês estão vivendo como cristãos. Por isso que nós começamos a estudar isso sobre obras, fé e obras, se a salvação é só por fé, como muitos pensam, ou também ela envolve obras. Evidente que a salvação, a primeira parte é por fé, a parte de Deus, a parte de Jesus, ele já fez. Nós, pecadores, não podemos fazer nada. Cristo já fez a parte dele. Salvar o pecador, pagar o preço lá na cruz do Calvário, tudo que Jesus fez, ninguém podia fazer e ninguém pode fazer, nenhum ser humano. A parte da salvação, o que competia a Deus e o que competia a Jesus, ele já fez. Agora é a parte do pecador. É 2 partes. Aliás, a ceia, quando nós celebramos a ceia, nós não lemos lá o Senhor falando, Jesus falando, e depois o apóstolo Paulo falando, em 1 Coríntios 11, que é um novo pacto no meu sangue, que agora nós estamos celebrando a morte de Cristo, o sangue derramado, é um novo pacto, é uma nova aliança. Você já viu pacto de uma parte só? Pacto envolve 2 partes, pelo menos, no mínimo 2 pessoas. Casamento tem que ter 2 pessoas. É um pacto. Um contrato de compra de alguma coisa envolve 2 partes. Pacto sempre vai envolver 2 partes. E a salvação, a morte de Cristo é um pacto. Um pacto de Deus com o homem e um pacto do homem com Deus. É Deus dizendo, você está perdido, eu vou fazer isso e isso por você, e você precisa fazer isso e isso. É um pacto. A própria celebração da ceia é celebrar o pacto, a nova aliança. Então, queridos, a salvação compreende a parte de Deus, essa é gratuita, a parte de Deus, de Jesus. Essa é gratuita, não se paga nada. Agora tem a parte do pecador, de ouvir o evangelho, decidir se quer crer ou não, se quer aceitar ou não, e se quer seguir a Cristo ou não. É a parte do pecador. Se quer obedecer, ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, e obedecer e seguir a Cristo ou não. Então, nós vimos aí algumas lições sobre a igreja de Laodiceia, vimos já algumas lições sobre fé e obras, e esse estudo de Atos
aliás, de Romanos, capítulo 1, 2 e 3, também foi para mostrar para vocês o que é o Evangelho. Por que que também envolve obras? Nós vimos aí dois povos perdidos. Um dentro da igreja, com a Bíblia na mão, e outro sem religião e sem a Bíblia, mas também perdido. E ambos vivendo no pecado. Ambos vivendo no pecado. E daí o apóstolo ensina que através de Jesus, esses dois povos podem ser salvos da condenação. E nós vimos aí que ele começa o capítulo 1 falando que o evangelho é em razão da ira de Deus. Porque a ira de Deus se manifesta contra a impiedade, se revela do céu. O evangelho é em razão da ira de Deus. Se não vem o evangelho, possivelmente Deus já teria destruído o mundo, o ser humano, em razão do pecado. O pecado deixa Deus irado, mas através de Jesus. Vocês sabem que a morte de Cristo aplacou a ira de Deus por um tempo, pelo tempo chamado período da graça. Terminou o período da graça, quem aceitou, aceitou, quem creu, creu, quem não creu, não aceitou, entra de novo, suspende a graça e volta o tempo da lei, volta o tempo da justiça de Deus. Tudo que está em Apocalipse, as pragas, as pestes, as trombetas, as taças, todos aqueles acontecimentos do Apocalipse, é o juízo de Deus com aqueles que não creram no Evangelho. Então, assim que a porta da graça fechar, entra o juízo de Deus. Por enquanto, a graça, o sacrifício de Deus, afastou a ira de Deus e entrou a misericórdia, entrou o amor. Mas, se o pecador não reconhecer, não crer, não aceitar, fecha-se a porta da graça e entra o juízo de Deus. E nós estamos vivendo essa época da graça. Por isso que Hebreus, capítulo 2, fala: convém atentarmos com diligência para as coisas que temos ouvido, falando para nós cristãos, para que não em tempo algum nos desviemos dela. Não podemos negligenciar essa tão grande salvação. Não podemos negligenciar. Então, queridos, nós vimos lá Romanos 1, 2 e 3. Vimos alguma coisa de Romanos 6? Vimos, né? Vimos alguma coisa de Romanos 6. Eu vou pedir para vocês abrirem lá de novo. O apóstolo Paulo, até o 5, ele está falando da graça salvadora. E no Romanos capítulo 6, ele fala aí: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Fomos salvos pela graça, vamos continuar vivendo no pecado? Para que a graça de Deus tenha que abundar? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? Então, precisamos entender, queridos, que a graça salvadora, o evangelho, essa salvação através de Jesus, ela nos torna pessoas mortas para o pecado. Assim como Cristo morreu para salvar o pecador tem que morrer para o pecado. Esse é o simbolismo do batismo. De modo que estamos mortos para o pecado. Como ainda vamos viver nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Queridos, a morte de Cristo é para resolver o problema do pecado, perdoar o pecador, sepultar o velho homem, ressurgir um novo homem para viver longe do pecado. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que é para ser pregado. E batismo é isso. Batismo é a pessoa testificando: eu entendi que Jesus morreu por mim, para perdoar os meus pecados. O único meio de me salvar é crendo em Jesus, aceitando essa obra, aceitando esse sacrifício, aceitando o evangelho, essas boas novas, que é a morte de Cristo, para apagar os meus pecados, perdoar os meus pecados e sepultar os meus pecados. Fazer com que eu morra para o pecado e não viva mais o pecado. Isso é o evangelho. É isso que ele está dizendo aí. Fomos salvos pela graça, é de graça, é gratuito. E aí ele pergunta: vamos permanecer no pecado?
Ele diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? E aí ele explica, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Assim como Cristo ressuscitou em um novo corpo glorioso, que não morre mais, ele está dizendo assim também nós. Morreu para o pecado e agora nasceu de novo, uma nova pessoa, uma nova criatura. Isso aqui é o Evangelho, isso que, o simbolismo de batismo é isso. Sepultamento do velho homem e nascimento de um novo homem. Nos identificamos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Morte para sepultar o velho homem e na ressurreição para ressurgir um novo homem, uma nova criatura. É isso que é o Evangelho e é isso que é batismo. Agora, se não entendermos o que é o Evangelho e o que é batismo, nós vamos apenas ficar tomando banho na igreja e continuar vivendo no pecado. E aí o versículo seguinte, se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Ou seja, se sepultamos o velho homem, vamos ressurgir um novo homem, com a ressurreição dos mortos. Engraçado que aqui tem duas coisas. Quando a gente se batiza, sepultamos o velho homem pela fé e nasce um novo homem, uma nova criatura. Na volta de Cristo, vai completar essa obra da salvação e da ressurreição. Aí o nosso corpo velho de carne vai ser totalmente desfeito e vai ser transformado num corpo totalmente espiritual e daí para frente não mais sujeito ao pecado e daí para frente não teremos mais problema com o pecado, porque não estaremos vivendo mais nesse corpo carnal, pecaminoso. Mas enquanto estamos vivos aqui, nós estamos vivendo dentro de um corpo carnal. Só que Paulo está dizendo que pela fé, quando a gente aceita Cristo e se batiza, pela fé, a gente está dizendo, estou sepultando o velho homem e estou recebendo pela fé uma nova criatura. Então, mesmo estando num corpo carnal, sujeito ao pecado, nós recebemos pela fé e pelo poder de Deus uma nova criatura. Então, não podemos mais continuar vivendo no pecado. Então, é isso que nós aprendemos em Romanos 6. E daí o apóstolo Paulo ensina no Romanos 6, primeiro, considerar morto para o pecado. Então, quem nasceu de novo, quem aceitou o evangelho, se batizou, é nova criatura, primeiro, tem que se considerar mortos para o pecado. Mortos e não vivos. Então, tudo que for pecado, nós temos que nos considerar morto. E morto não faz mais nada. Morto não tem mais ação. Então, se está morto para o pecado, não tem mais ação para o pecado. Não tem mais olhar para o pecado, não tem mais visão para o pecado e não tem mais ação do corpo para o pecado. Está morto. Por isso Jesus falou lá em Mateus, se o teu olho te escandalizar, falando da prostituição, do adultério, ele fala, se o teu olho te escandalizar, arranca o olho. Se a tua mão te escandalizar, arranca a mão. É isso que ele está dizendo, sepulte o velho homem. Então, a primeira coisa que ele ensina, o apóstolo Paulo ensina aqui, sobre o novo nascimento, considerar morto para o pecado. A segunda coisa que ele ensina aí, não reine o pecado. Primeira coisa, considerar morto para o pecado. Segunda coisa, não deixar o pecado reinar no corpo. Não deixe, portanto, o pecado reinar no vosso corpo mortal. E nem obedeça às suas concupiscências. Não obedeça os seus desejos carnais. Não seja dominado pela sua carne, pelos desejos da carne, pela vontade da carne. Não deixe mais o pecado dominar você. Essa é a pregação do Evangelho. Não deixe. Portanto, é nossa parte. É nossa parte considerar morto para o pecado. É nossa parte não deixar o pecado mais dominar nossas vidas. É nossa parte. É nossa parte na salvação. Considerar morto para o pecado. Não deixar o pecado reinar, dominar, conduzir nosso corpo mortal. Pelo contrário, nós conduzir nossa vontade, nossos desejos, nosso olhar, nossa visão, nossos pensamentos. Não obedecer os seus desejos, as suas concupiscências. E terceira coisa,
não apresenteis os vossos corpos ao pecado, mas apresentei-vos a Deus. Meus queridos, essa é a prática da vida cristã. Essa aqui é a prática da vida cristã. É a parte do cristão na salvação, é a nossa parte. Então, considerar morto para o pecado, não deixar o pecado mais reinar em nosso corpo e não apresentar mais o corpo ao pecado. Não apresentar o corpo ao pecado. Agora, tanta coisa que tem aí, que nossos olhos vê, que nossos ouvidos ouvem, tanta coisa que tem aí de pecado, que nossos olhos vê, nossos ouvidos ouvem, tá? Até mesmo o paladar, é os 5 sentidos, até o paladar. A Bíblia fala que glutonaria e bebida, dependendo da quantidade, dependendo de como é feito, é pecado. Mas também a gente pode pecar falando, com a boca, e por aí vai. O Paulo está dizendo, considere morto para o pecado, porque se você está em Cristo, é nova criatura, você foi sepultado, você se identificou com Cristo na sua morte, sepultou o velho homem, e quando saiu da água, ressurgiu um novo homem, assim como Cristo ressurgiu, é uma nova criatura. Portanto, se considere morto para tudo que se chama pecado. Segundo, não deixe o pecado dominar a sua vida, seu corpo carnal. E terceiro, não se ofereça para o pecado. Agora, vai depender do que a gente ouve, vai depender do como que a gente usa nosso celular, nosso computador, nossa televisão, vai depender das pessoas que a gente convive e se a gente segue a Cristo ou segue elas. Não tem como sair do mundo o pecado, mas tem como não praticar o pecado. Podemos, às vezes, estar trabalhando num local com gente falando coisas e fazendo coisas erradas o dia inteiro, mas nós temos que ser luz, temos que ser diferente. Nós não vivemos mais o pecado, nós estamos mortos para o pecado. E quem está morto não existe mais. E aí nós temos que tomar cuidado, queridos, até mesmo com o nosso modo de trajar. Porque nossas roupas pode ser uma forma de nos apresentarmos ao pecado. Um homem com a roupa apertada, mostrando o corpo, uma mulher com a roupa apertada, seja calça comprida, seja vestido, mostrando todas as curvas do corpo, é uma apresentação para o pecado, porque alguém que é fraco olha e talvez não se controle. Então nós temos que pensar nisso. Como é que é tudo? Por isso que Paulo diz que o vosso corpo, alma, espírito sejam santificados para o dia de Cristo. Corpo, alma e espírito. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos sendo levados para a palavra, para voltar para a palavra. E alguém pode dizer, irmão, e daí? Porque a igreja viveu um cristianismo uns anos atrás, um tempo atrás, que as doutrinas de muitas igrejas era tudo que é exterior. Eu convivi muito tempo na igreja que as mulheres, a roupa tinha que ser aqui, ó, igual eu estou hoje, de blusa, aqui. E só não podia usar calça comprida e vestido ou saia quase que para baixo do joelho. Senão era excluído. Não podia usar joias nenhuma. Cabelo não podia cortar. Eu vivi uma boa parte em igrejas assim. Convivi em igrejas assim. Eu convivi em igreja na época que me obrigou a vender minha televisão. E arrumei uma briga danada em casa. Tive que vender a televisão, senão era excluído. E vocês vejam bem, hoje em dia todo mundo tem televisão. Mas naquela época, quem tinha televisão era um pecador terrível. Eu me lembro que meu pai era pastor de igreja, e uma vez ele chegou em casa, eu estava com a televisão ligada, ele virou a cadeira de costa e ficou de costa para a televisão, olhando para mim, de costa para a TV. Então, a igreja teve esse período. Mas veja bem, irmãos,
nós temos que tomar cuidado, o cristianismo tem que tomar cuidado para não fazer igual bêbado. O bêbado sai de um barranco, cruza o centro da estrada e cai lá no outro barranco. O que eu estou querendo dizer com isso? Tomar cuidado com os extremos. Com os extremos. Tem gente que sai de um extremo de um lado e vai para outro extremo. Qual que é o extremo da igreja hoje? Antigamente tudo era pecado. Agora, engraçado, nessa época, tudo que era exterior era pecado. Agora, interior, meu amigo, eu vi cada coisa na igreja. Essa igreja mesmo que queria me excluir por causa da televisão, eles pegaram a briga uma vez dentro da igreja, a liderança, era uma igreja antiga de tábua, e as portas e a janela da igreja, a janela era aquela janela de tábua. Não era vitrô, era tábua. E estava aberta a janela. A coisa foi tão feia que teve gente que pulou a janela e saiu pela janela. E eram os cristãos que, se você olhasse assim, externamente, parecia santo, mas por dentro era Satanás. Então, queridos, veja bem, eu estou com 60 anos caminhando dentro da igreja, eu já vi de tudo. Então, hoje nós temos outro extremo. Antigamente, era o exterior. Aí, hoje é o seguinte, Deus não está preocupado com o exterior. O que importa é o interior. O exterior você pode viver de qualquer jeito. Não importa como é que você se veste, não importa. Não, o que importa é seu coração. Deus quer o coração. Queridos, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina nem um radicalismo de um lado e nem um liberalismo de outro lado. A Bíblia tem um centro, Deus tem um centro. Deus tem um centro para isso. Engraçado que os irmãos pegam o texto, por exemplo, de Pedro lá, Paulo e Pedro falando do traje das mulheres e das joias. Ele fala das joias, que a mulher tem que tomar cuidado com o uso exagerado de joias. E alguém pega aquilo lá ao pé da letra e proíbe as mulheres de usar joia. E o apóstolo fala assim, mulheres, vocês devem se ataviar, vestir de modo decente, como viviam as mulheres do passado. E daí ele fala assim, veja o exemplo de Sara, mulher de Abraão, ele fala. Ele cita o exemplo de mulher de Abraão. Vai estudar lá a mulher de Abraão para você ver. O Abraão mandou o servo buscar a nora, a Rebeca, para o Isaac. Olha lá o pacote de joia, sacola de joia que ele mandou para a Rebeca. Mandou joia para a Rebeca, mandou joia para a mãe da Rebeca, para a sogra, mandou joia para a família. Leia lá a história toda. Era normal eles usarem joia, colar, brincos. E o Paulo está dizendo que as mulheres devem se ataviar no Novo Testamento como se ataviava as mulheres do passado. Aí você vai ler como é que se ataviava as mulheres do passado, não era essa coiseira. Então tem que prestar atenção, nós temos que ler a Bíblia texto com contexto. Eu não posso pegar um versículo isolado fora do contexto. Por que Paulo falou determinadas coisas para determinadas igrejas e não falou para outras? Tinha algum problema sério naquela igreja de abuso, naquele assunto. Então nós temos que entender a palavra. Então, meus queridos, quando Paulo está falando aí em Romanos 6 de não viver no pecado, mas se considerar morto para o pecado, não deixar o pecado dominar o nosso corpo carnal e não se apresentar ao pecado, na verdade, o que é pecado na Bíblia, hein? O que é pecado? O que é pecado à luz de Deus? Pegando o Novo e Velho Testamento e mesclando, fazendo uma base bíblica de Velho e Novo Testamento. O que é pecado? Nós vimos no estudo da semana passada, o apóstolo Paulo dizendo em Romanos 1, que o pecado maior é virar as costas para Deus. É o ser humano conhecer Deus, porque Deus se revela através das coisas criadas, céu, terra, mar, planeta, tudo que existe, até o próprio ser humano. Até quando a gente olha para um outro ser humano, nós estamos vendo a presença de Deus, o milagre de Deus, a demonstração de que Deus existe. E tudo que a criação que está aí, quando a gente olha, a gente
qualquer ser humano vê que existe um ser sobrenatural para fazer tanta coisa gloriosa, maravilhosa, extraordinária. Você vai para um jardim botânico, você vai para uma floresta, você vê flores e árvores de todos os tipos, toda cor, toda... É uma coisa fantástica. E tudo funciona numa perfeição, cada um no seu tempo, a sua espécie, a sua cor, a sua flor, no seu tempo, na sua época, é tudo uma coisa maravilhosa. A botânica, a fruta, os animais, enfim, a natureza, a criação de Deus é extraordinária. Então, Deus já prega, já fala sobre ele através das coisas criadas. Ele não precisava nem de Bíblia. Mas ele deixou a palavra. Mas o Paulo diz que o maior pecado do pecador é saber que Deus existe, a grandeza de Deus, e não crer, não aceitar, não adorar, não respeitar Deus, não se curvar e não reconhecer Deus como Deus. É o maior pecado. É a idolatria, é amar qualquer outra coisa e não amar a Deus, virar as costas para Deus e não reconhecer Deus. Aí o apóstolo ensinou lá que, em razão do ser humano cometer o maior pecado, que é virar as costas para Deus, abandonar Deus e rejeitar Deus, Deus entregou o ser humano para praticar tudo o que ele pensar. Aí entra todos os outros pecados, que é a criação do ser humano. Virar as costas para Deus, abandonar Deus, desprezar Deus, aí todos os outros pecados é a invenção do ser humano. Você pode ver aí que no capítulo 1 de Romanos, que nós lemos aquele dia, o apóstolo Paulo fala que ele cita aí a lista de pecado. No capítulo 1, ele fala da ira de Deus, no versículo 18, e ele fala porque Deus está irado. Irado porque o ser humano vira as costas para Deus. E versículo 28, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, e nem de adorá-lo, e nem de reconhecê-lo como Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer tudo que não convém. Estão cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, detrator. Detratar é gente que só vive denunciando os outros, falando dos outros, apontando o dedo para os outros. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbo, presunçoso, inventor de males, desobediente aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, não cumpre nada que tratam, não tem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Aqui tem uma lista aqui dos 20 pecados. Está aqui, ó. Deus irado com isso aí, por isso que ele mandou Jesus. Agora, a pergunta é, nós como cristãos, olhando para isso aqui, a gente não faz alguma coisa disso aqui também, não? Dessa lista toda aqui, você lê aí, nós não praticamos alguma coisa dessas, não? Lógico que praticamos. Né? Olha o que está aqui. Só que Deus não quer que nós nos praticamos. Ele quer que nós sejamos purificados a cada dia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Purifica o pecador quando vem para a igreja, quando conhece Jesus e aceita de verdade, mas tem que continuar sendo purificado dia a dia. Primeiro fazendo tudo isso que foi ensinado aí. Se considera morto para o pecado, não deixa o pecado dominar você e não se apresente para o pecado. Mesmo assim, se você pecar, confesse imediatamente, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não viva pecando. Se santifique, se purifique. Aqui está uma lista de pecados. Aqui está uma lista. Se a gente for para 1 Coríntios 6, 10 em diante, tem uma outra lista lá. Se a gente for para Gálatas 5, 22, outra lista lá. Vocês querem ver? 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 9 em diante. Não sabeis, falando para a igreja de Coríntio, hein? Falando para crente do Novo Testamento. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis. Ele está dizendo para a igreja, para os cristãos. Meus irmãos, não errem, não pequem. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores vão herdar o reino de Deus. E é o que alguns de vocês têm sido, mas vocês têm sido santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Está aí a lista do pecado e dizendo como é que a gente se limpa disso, dia a dia. Santificado, justificado, purificado pelo sangue, pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Agora, olha Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22.
Aliás, 5,19. As obras da carne são manifestas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glotonarias e coisas outras semelhantes a essa, as quais vos declaro que os que cometem não vão herdar o reino de Deus. Queridos, o evangelho é para a gente tomar conhecimento do que é pecado e que se a gente não se purificar disso aqui, não vamos herdar o reino. Isso é o evangelho para entender, viver, praticar e pregar para os outros. Agora, a gente pergunta, que evangelho nós temos pregado? Que evangelho nós temos pregado e que evangelho nós temos vivido? Agora eu quero concluir essa meditação de hoje, Romanos 8. Abra vocês a Bíblia em Romanos 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Quem tiver Bíblia, quem não tiver, escuta. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu parar aqui, eu vou falar, maravilha, eu estou em Cristo, então nenhuma condenação há. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Aí a pessoa diz, não, eu estou em Cristo, já aceitei Cristo, já me batizei, estou na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas o Paulo está dizendo, no final da parte B do versículo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. A Bíblia não parou por aí. Tem a parte de Deus e tem a nossa. A parte de Cristo, quem está em Cristo é nova criatura. O sangue de Jesus Cristo purifica do pecado. Mas não pode continuar andando mais na carne, no pecado. Não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Para esse não há condenação. Agora, pode estar na igreja, se continua andando na carne, vivendo no pecado, está condenado. E não adianta falar para o outro, porque está condenado também, igual o outro. Como a gente viu lá, do judeu dando de dedo nos outros, mas também vivendo no pecado e condenado também. Versículo 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Deus mandou Jesus para condenar o pecado na carne, pagar o preço do pecado e nos justificar. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí, para aqueles que dizem que não precisa mais cumprir a justiça da lei, para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês estão vendo? Para que a justiça da lei se cumpra em nós. A crentaiada não entendeu nada do Evangelho. A crentaiada no Brasil está aí vivendo na carne e pensando que está salvo, caminhando para a condenação. Quem está dizendo é a Bíblia. Porque a justiça da lei, que Paulo está dizendo aí, que Cristo condenou o pecado na carne, essa salvação é para que a justiça da lei se cumpra em nós. Então, o cristianismo é para viver a lei através, não a lei para se salvar, mas viver a lei porque é nova criatura. É salvo pela graça, mas depois de salvo, tem a palavra, tem o Espírito Santo e tem o poder de Deus para não viver mais no pecado, para vencer o pecado. Então, a justiça da lei é para se cumprir em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o mesmo que Jesus falou lá em Mateus 5. Vocês lembram que nós estudamos Mateus 5 há 2 semanas atrás? Jesus falando, se a vossa justiça não exceder, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. E aquele que descumprir um dos pequenos mandamentos vai ser tirado a parte dele lá. Mas quem cumprir todos os mandamentos vai ser abençoado. E aí ele fala assim, se a justiça de vocês, o modo de viver, não for maior, mais perfeito, melhor do que os judeus que guardam a lei, vocês não vão entrar no reino dos céus.
E é isso que o Paulo está dizendo aqui. O Paulo, pregador de salvação pela fé. Ele está dizendo, a justiça da lei é para se cumprir em nós, o povo cristão, o povo da nova aliança. Mas vai se cumprir naqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Quem é que decide conforme vai andar? Eu e você. Cada um de nós. Vamos decidir, a gente decide a cada dia, se a gente quer ouvir nossos desejos carnais, nossa vontade, ou se nós queremos crucificar nossa vontade, nosso velho homem, e dizer para nós mesmos, não vou fazer nada disso, eu sou de Deus. Não vou. Eu vou para a oração. Senhor, me dá força. Estou sendo tentado nessa área, naquela área, mas em nome de Jesus, eu sou de Deus. Eu não aceito. Satanás, eu te expulso. Eu repreendo. Espírito Santo, vem me dar força, eu quero vencer o pecado. E é isso que Paulo está dizendo aí. Quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Se eu pender para o lado da minha carne, vou morrer espiritualmente. Mas quem se inclinar para o lado do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeito à lei de Deus. E nem vai ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Inclinação da carne é contra a lei de Deus. Significa, então, que se eu andar na carne, eu vou estar contra a lei de Deus. Então, é para a igreja viver a lei de Deus. Mais um versículo dizendo indiretamente que é para andar na lei de Deus. Porque está dizendo que se eu viver na carne, eu estou vivendo contra a lei de Deus. E é para me viver no Espírito. Porque quando eu vivo no Espírito, automaticamente eu estou fazendo a vontade de Deus. A lei de Deus é o quê? A palavra de Deus é a vontade dele revelada. Quando eu estou no Espírito e andando no Espírito, o Espírito vai me conduzir na vontade de Deus e na palavra de Deus. Versículo 9. Vós, porém, irmãos, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quem tem o Espírito não anda na carne. Está aí. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. E, versículo 8. Quem anda na carne não agrada a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas vocês estão no Espírito. Se é que o Espírito habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo, sou cheio do Espírito Santo. Tenho não sei quantos dons. Grito, sapatio, pulo, faço rodopio, cheio do poder de Deus. É? Queridos, sabe qual é a demonstração de quem está cheio do Espírito? Nesse capítulo 5, lá no capítulo 5 de Gálatas, vamos concluir com o capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5. Vamos ver qual é a prova de alguém cheio do Espírito Santo? Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é o fruto do Espírito. Quem está cheio do Espírito tem isso aqui, ó. Esse é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, é paciência para suportar o pecado dos outros. Benignidade. Benignidade é mais do que bondade. Bondade, eu posso fazer bondade de vez em quando eu quero. Agora o benigno não. O benigno nasce bom e vai morrer bom. É bom sempre. Bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aqui é o fruto do Espírito. Agora, o fruto da carne é o 21, 22 aí, ó. O fruto da carne é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, briga, porfia, discussão, ira, peleja, dissensão, heresia, que é doutrina falsa, inveja, homicídio, bebedice. Isso aqui tem alguma coisa disso aqui dentro das igrejas? Esse 21 e 22 aí, essa lista de pecados, vocês conseguem ver alguma coisa disso aí dentro das igrejas, dentro na vida dos pastores e liderança que estão por aí? Ou vocês só vê, não, irmão, não, na nossa igreja, a nossa liderança é tudo isso aqui. É versículo 22, é amor, é
é alegria, é paz, é paciência, é longanimidade, é bondade, é fé, é mansidão e temperança. É isso que nós vemos no povo de Deus? Gente cheia do Espírito, é isso aqui. Meus queridos, paramos por hoje aqui essa segunda parte falando sobre novo nascimento, sobre obras, fé e obras, sobre o Evangelho, sobre salvação pela graça e por obras. Salvação é pela fé, mas não é dissociada de obra. Tem que ter obra, tem que ter novo nascimento, tem que ter testemunho. E a Bíblia ensina como eu venço o pecado, o que é pecado, e ensinou aí como é que a gente vence o pecado. Entregando totalmente para Cristo. Mortificando o velho homem, crucificando o velho homem lá no batismo, sepultando o velho homem lá quando se batizou. O velho homem tem que ter terminado lá quando se batiza. E quantos velho homem que continua dentro da igreja e dentro das pessoas, né? Quanta briga, quanto casamento destruído, quanto problema por velhos homens e velhas mulheres. Então, meus queridos, é isso aí. Sobre mais essa etapa aí sobre o que é o Evangelho, que é para ser entendido, vivido e pregado. É esse Evangelho de nova criatura, de gente morta por pecado e gente nascida de novo. E gente que sabe como que controla o pecado, como que vence o pecado. Está aí as formas. Considerando morto por pecado, não deixando o pecado dominar o homem carnal e não se apresentando para o pecado. Amém? Eu vou parar a gravação e eu quero orar rapidinho pelos que vão estar ouvindo essa gravação, essa mensagem, essa palavra. Senhor, abençoe cada pessoa dos que estão aqui e cada um dos que estarão ouvindo essa palavra. Obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado por tua santa palavra, trazendo luz, por isso que o salmista diz, ela é lâmpada, luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Obrigado por tua santa palavra em nossas mãos. Obrigado, Santo Espírito, por trazer revelação, discernimento do que significa o Evangelho, nova criatura, do que significa ser igreja. Por isso que o Senhor disse que não está contente com a igreja, porque a igreja perdeu a visão de igreja, a visão de cristianismo, a visão de evangelho, a visão do que significa novo nascimento. Obrigado por estar restaurando essa visão em cada um de nós. Continua falando com cada um que vai estar ouvindo essa ministração. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém.